Boa tarde a todos e todas. Estamos em reunião neste momento para um vídeo debate. Nós somos do Instituto IAMAR, o Instituto de Antropologia e Meio Ambiente, um grupo que é formado desde 1987 e que é retomado com uma força muito especial nesse momento por ex-alunos, por atuais alunos e futuros alunos do professor Mauro Leonel, que está conosco aqui presente. Obrigada, professor, pela presença. Nós temos aqui à mesa o atual presidente do Instituto IAMAR, votado por aclamação pelos seus alunos e por toda a contribuição que tem nos dado academicamente. E o Instituto IAMAR tem esse projeto, um projeto que trará o resgate da história e a discussão atual. Então, nós vamos sempre fazer esse encontro entre esses dois primos distantes, mas que ainda se comunicam muito, que é o nosso passado político e social e a atual situação política e social do Brasil. Inicialmente, eu quero partir logo para os agradecimentos à ação educativa, fundada em 1994 e que tem uma contribuição muito interessante para a educação, para a cultura, que nos abre as portas nesse momento, aliás, pela segunda vez, para um vídeo debate e nos acolhe de uma maneira fantástica, carinhosa, respeitosa e motivadora, além de tudo. Agradeço também à Associação Virtual dos Sociólogos, que desde a primeira rodada nos apoiou, uma associação que conta com mais de 1.000 participantes, entre sociólogos que se articulam, principalmente nas redes sociais, na troca de informações, pesquisa e, inclusive, recolocações profissionais. Agradeço o Jornal Empoderado, do qual sou colunista, e que vem também nos auxiliando muito na questão da divulgação desses trabalhos. Agradeço, nesse momento, em especial, a TV Arte Brasil, que está conosco, está fazendo toda essa gravação e vai possibilitar que esse projeto ganhe uma dimensão ainda mais especial, porque são memórias que vamos poder registrar agora num outro formato dos trabalhos do IAMAR, além das publicações acadêmicas e das participações em congressos e conferências nacionais e internacionais. Podemos agora ter numa TV à disposição, tanto de acadêmicos como não, as rodas e discussões que vamos promover daqui para frente. Bem, o vídeo debate que nós temos hoje, nós trouxemos dois professores de visões de mundo muito diferentes, mas que ao mesmo tempo acabam se encontrando, porque são duas pessoas voltadas para uma educação de qualidade, para uma educação que eduque no sentido de promover o crescimento das pessoas. Não é apenas uma transferência de conhecimentos técnicos e burocráticos e literários, mas são professores que, na sua grande maioria, na sua trajetória, têm colocado seus alunos em contato com as realidades do Brasil em diversos projetos sociais, em diversas participações sociopolíticas. Ao meu lado tem o professor Arlindo Felipe, 49 anos, é um bandista de religião, nascido e crescido aqui na zona norte da cidade de São Paulo, militante do movimento negro, e está à frente de um movimento muito interessante, com mais de 12 anos de existência, que é o Novo Rumo, e uma entidade de âmbito nacional, mesmo tão jovem, com 12 anos, já tem aí um alcance nacional muito significativo e interessante, e que se empenha na formação de ações políticas, de ações sociais, e que são sobre o tema contra o racismo, contra toda forma de discriminação e de preconceito, e se propõe a promover a igualdade racial em cada ação que tem. Aqui ao meu lado tem o professor André Felipe Simões. O professor André Felipe Simões é professor da Universidade de São Paulo, na conhecida e carinhosamente chamada de USFileste, que é a EASH. Ele está conosco tanto no IAMAR quanto nesse projeto. Também 49 anos. Estamos aqui equilibradamente em termos de idade. O professor é PhD em Planejamento Energético e Ambiental, participa do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo, e onde é discutido e desenvolvido soluções inovadoras para promover a interação entre as necessidades da sociedade, a ciência e a tecnologia mundial. O professor Arlindo, me perdoe, eu acabei não falando da sua graduação, desculpe, professor.
Sua primeira formação é na área esportiva, né? Tem a educação artística, desculpa, com a educação artística, e tem como pesquisa nessa sua primeira graduação algo muito interessante, que é a música no aprendizado cognitivo, né? E nós temos esses encontros que trazem o debate com uma linguagem artística, então o professor também pode nos trazer experiências de qual a arte ela é componente importante para a formação da educação, né? Nesse momento, aliás, há mais de 24 anos atua como consultor e auditor tributário para grandes empresas internacionais, não faremos propaganda aqui de nomes, mas são empresas que mantêm atividades no Brasil e são reconhecidas como as maiores do mercado nas suas áreas, e agora está em fase de conclusão da graduação de Direito. É um grande desafio, porque nós temos hoje um país que os direitos estão sendo aviltados, e nós temos alguém que ainda se interessa por isso. É realmente muito vantajoso, principalmente sua área, que é o direito constitucional, né? E eu sou Valéria Silvestre, estou nessa produção, estou nessa equipe muito envolvida desde a primeira graduação, que foi em Administração de Empresas, depois Gestão de Políticas Públicas pela USP, e venho participando nos grupos dos movimentos sociais também contra toda forma de preconceito, de discriminação, sobretudo contra o racismo. E como primeiro momento, vou deixar o professor Arlindo começar, porque ele é nosso convidado, nós somos IAMAR, então nosso convidado de honra mesmo. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Qual a sua primeira impressão com relação ao filme? Uma impressão geral com relação ao filme. E vamos deixar 10 minutos para essa fala? Fique à vontade, professor. Obrigado. Boa tarde a todos e todas. É um prazer, uma honra estar aqui. Agradecer ao Instituto IAMAR. É esse aqui, ó. Não, usar o seu. O meu tá melhor? Tá melhor. Isso, obrigado. Bom, obrigado. Mais uma vez, boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui, a gente compartilhar conhecimentos e agradecer ao Instituto IAMAR, a todos os presentes, agradecer os Novos Rumos, né, no qual eu represento, que deu a oportunidade de eu estar aqui, ao professor Enéas e todos os fundadores. E, bom, como falou de realidades diferentes, não tem como a gente não fazer um recorte periférico e do povo negro, né? Não Sim. Tem como. E o documentário, assim, brilhante, enriquecedor, mas o assalto ao poder, que é conquistar, estar no poder, parece-me que o periférico e o negro estava apartado disso, né? Como se nós também não desejássemos o poder, né? Então, dentro dessa tônica, e trazendo para o momento agora, a gente vê que por muitos anos o negro sempre foi apartado das histórias, e contando a sua real história, por exemplo, né, em 1935, sendo que a Frente Negra Brasileira foi fundada em 1931 e durou até 1937. Então, com certeza o negro teve participação não só nesse ato importante da história, como outros, né? E aí, lógico que toda informação é importante, mas a gente fica triste porque o povo que não tem a raiz, né, ele não sabe da sua história e do seu legado e da sua força onde você pode chegar. Então, nesse sentido, faz parte da nossa tradição, como já foi dito, a minha fé eu professo ela na Umbanda, mas o conhecimento religioso ele é passado de boca a ouvido, como também nas escolas iniciáticas, né? Então é uma maravilha e algo também desastroso, porque não tem esse registro, né? E o mesmo passa pela história. Então eu vou aproveitar e fazer uma saudação a todos os ativistas, né, que chegaram antes de mim. Então a gente costumeiramente pede a bênção aos mais velhos, e graças a eles que a gente tem esse resgate. Então tivemos
vários ativistas, e temos até hoje, como o Ieda Leal, do Movimento Negro Unificado, Sônia, enfim, mas eu gostaria de dar um destaque para o Rafael Pinto, que é um dos fundadores estaria do movimento, conosco aqui hoje, estaria aqui hoje, um dos fundadores do Movimento Negro Unificado, e ele nos conta que o seu pai e o seu avô participaram da Revolução de 1932, né, e da Legião Negra. E a gente vê que isso não está na história. Então, o nosso recorte, e a gente fica grato por estar participando desse evento, é para que a gente conte para os nossos que o negro tem a sua importância, teve a sua participação, e que sim, enquanto negro, enquanto periférico, nós desejamos chegar ao poder, né? E quando a gente fala o poder, é o poder político, onde tem as decisões e as rodas de decisões. Eu, enquanto operador do direito, agora estudante, o poder emana do povo. Nós temos. Então, o que a gente busca é o direito de fato, né? Então, estarmos nas principais rodas de decisões. Também um outro nome que é, infelizmente, a divisão dos três poderes, porque, na verdade, o poder é indivisível, né? O poder ele é único. E mesmo nos três poderes, onde que são a divisão das competências, legislativo, executivo e judiciário, também a gente vê uma participação muito pequena do negro. Então, veio muito bem a calhar esse documentário, a nossa participação, porque enquanto Novos Rumos, atuando e militando no movimento negro, nós temos subgrupos também, grupos de trabalho, aonde nós estudamos a questão política, então a Frente Negra Política, para trazer essa consciência do negro, do periférico, que ele pode, né, e deve chegar na roda de decisão, porque se a gente vê que mais do que 50% da população é negra e os outros recortes a gente não vê isso, então alguma coisa está desequilibrada, né? Então não vemos no judiciário, não vemos no legislativo e no executivo, né? E também toda a liderança que a gente vê nesse documentário também não vemos negro. Então, assim, respeitando o documentário, que é legal a história, mas o Escorel colocou uma lente e uma visão de mundo dele, no qual eu, enquanto periférico e negro, não me representa. Então, eu tenho um recorte e prefiro ficar com o recorte do que o Rafael Pinto, né, nos traz, falando desse legado do negro, e dentro dessa reflexão, vou puxar para o meu lado, porque é onde tem uma maior desigualdade, para o periférico favelado negro, de nós almejarmos o poder dia e noite, porque é a única maneira que a gente vai conseguir ter equidade, que é uma bandeira que no direito eu acho que é mais correto e adequado nós falarmos, ter equidade, né? E na justiça, né? Ou seja, a distribuição, né, da justiça é você distribuir a justiça em pé de igualdade. Então, por isso a balança, temos que trazer em pé de igualdade para aí sim falarmos de meritocracia, mas antes nós temos que ter equidade, né? Para depois a gente falar em meritocracia. Então, eu não sei se já deu o meu tempo ou se eu me fiz claro, mas esse é o nosso recorte, com todo respeito, e isso que é legal, a gente fazer essa reflexão, dialogar, filosofar, porque dizem que filósofo é o amigo da sabedoria, então vamos fazer amizade com a sabedoria nessa tônica. Então, mais uma vez agradeço, estou à disposição, vamos filosofar sobre isso. Então, o negro sim quer chegar ao poder, e hoje, né, o seu poder, o poder democrático, e chegaremos sim. Obrigada, professor Arlindo, pela sua contribuição. Realmente, Rafael Pinto tem que realmente ficar
registrado ele nessa mesa. Rafael foi uma das pessoas convidadas, nós somos amigos em comum, temos como amigo em comum o Rafael. E a primeira vez que eu conheci o Rafael, que numa roda de conversa, e que ele começou a contar essas histórias e esses registros que ele tem de memória, e muito pouco registro ainda documental, mas é a memória da vida dele, da família dele. É muito interessante isso não ser tratado dentro de uma universidade como a USP, por exemplo, a maior da América Latina, e que não traz isso para nós alunos, nenhuma discussão. Eu nunca tinha ouvido isso, e é realmente muito, muito triste, porque é uma parte significante da sociedade brasileira. E essa sociedade, ela é construída, sobretudo no Brasil, uma diversidade muito rica e muito diferenciada. E negligenciar na história uma parte tão significativa da sociedade é enfraquecer a história. E o enfraquecimento da história está nos trazendo novamente para viver muitas coisas que nós conseguimos assistir aqui, leis que foram criadas, que estão sendo criadas com outros nomes. Nós conseguimos ver num filme como esse alguns sobrenomes que estão novamente tomando poder, alguns discursos do passado que retomam agora, e que o perigo que tudo isso pode trazer para pessoas comuns como nós, pessoas que querem ao menos ter, como Olga disse, que eu acho fantástico, lutar por um mundo melhor. É só isso, mas com equidade, onde estivesse equilibrado o direito de todos e todas. Professora André, suas observações com relação ao filme, também 10 minutos, por favor. Não estou muito... pessimismo meu em relação ao país é muito grande. Bom, esse filme e a fala do colega Arlindo, denotam para mim que a situação é muito mais complexa. A Revolução Russa aconteceu em 1917. Ela celebrou-se... Eu tentei na USP realizar alguns eventos, a gente conseguiu trazer alguns filmes soviéticos, por exemplo, Coraçado Potemkin, e a gente discutiu, foi muito interessante. A sociedade brasileira finge que resolveu os seus maiores dilemas. A questão da escravidão não foi solucionada. Não deram espaço ao negro até então. O filme, o assunto hoje era a rebelião, o levante comunista de 1935. Mas o professor, o colega Arlindo, no afã de falar da causa negra, a gente não vai se unir nunca, entende? Porque é o seguinte, Martin Luther King, quando saiu nas ruas para tentar diminuir um pouco o cruel racismo estadunidense, contou com a presença de grandes pensadores, por exemplo, ainda vivo, Chomsky, e atores de grande repercussão, como Marlon Brando, Paul Newman, Robert Redford. A sociedade brasileira ela é extremamente fragmentada, desunida. O assunto principal aqui é a luta de classes, não é a luta por igualdade de gênero, igualdade racial. Eu não acredito mais no futuro do Brasil, não tem jeito. A gente vai continuar se batalhando, se guerreando, se matando, se odiando. Eu não acredito mais, eu estou desistindo, entendeu? Aqui é um ataque contundente, entendeu? Não dá. O assunto aqui era rebelião comunista. Havia diversos soldados negros, mas o assunto do filme não tem como você discutir mais o Brasil. O Brasil não deu certo. Isso aqui também foi um grande... Como eu fiquei no lugar do meu pai. Essa fala aqui seria do meu pai, José Antônio Simões. Eu comuniquei para minha querida amiga Valéria, para minha referência acadêmica, o professor Mauro Leonel, que eu não poderia ver meu pai, a minha madrasta está com problema de saúde, espero que transitório. Meu pai lembrou, filho, nunca esqueça de falar que foi um belo erro heróico. Houve diversos erros no planejamento desse evento. O principal talvez foi achar que o povo brasileiro ia se unir em torno de uma construção em prol de algo em comum, da igualdade, todos iguais, negros, homossexuais, indígenas, caiçaras, ribeirinhos, o povo operário, os professores, sem desigualdade, sem essa coisa, aqui é o meu. Eu não acredito mais, é um sectarismo arraigado, histórico. O problema é o seguinte, não foi um erro só de Prestes e dos líderes comunistas da época,
Mas o maior erro foi acreditar que uma sociedade semicolonial, nós hoje somos novamente uma sociedade colonial, e o pior, com apoio de 50 e tantos milhões de brasileiros, ainda continua esse apoio. Uma sociedade que adora adular o que há de mais degradante, como preconceito racial, a homofobia, o amor ao consumo. Esse filme aqui mostra um belíssimo erro histórico, que vocês não veem discutidos no Jornal Nacional. Entende? Ali tinha negros, tinha pobres, entendeu? Tinha gente que deu a vida para o Brasil. Por que eu, quando fui no Chile há pouco tempo a trabalho, eu vi lá Museu da Tortura, da Memória dos Direitos Humanos, o revisionismo histórico. O Brasil não curou suas chagas e parece interessado em não curar suas chagas. A escravidão terminou no Brasil falaciosamente, foi um movimento de mercado, uma força de mercado. Os grandes mercados achavam interessante e necessário que aquilo terminasse, mas não foi uma luta popular. A República não foi uma luta popular. Lamentavelmente, o fim da ditadura militar no Brasil não foi uma luta popular como eu gostaria que fosse. Meu pai foi um perseguido político, o professor Mauro Leonel está aqui também, e a gente hoje vive um contexto muito complicado. Eu estou aguardando a chegada, o lançamento do novo Plano Cohen. Saibam vocês, eu fui convidado para falar sobre o filme, né? Então eu estudei o filme. Estudar também não está na moda no país. Estudar pega mal. Eu não tenho vergonha de dizer que eu tenho amor ao estudo. Eu sou bisneto de uma prostituta francesa. Eu sou neto de 3 analfabetos. Tá certo? Então tem bastante moral para falar que o meu amor ao estudo não vem da fala da elite. Eu não represento a elite. Eu sou um traidor da elite com muito orgulho. Eles acham que meus olhos claros e a minha tez branca me faz ser defensor dos interesses deles. Eu tenho repulsa à elite que construiu um Brasil tão odiento, tão cheio de desamor às causas nacionais, sem lembrar de Cartola, Noel Rosa, Pixinguinha, Paulo Vanzolini, entende? E valorizando o lixo de nações que tem pouco a ensinar, tá certo? E as histórias bacanas dessas nações a gente finge que não conhece, tá certo? É muito triste. Eu estou vendo um cenário, eu tenho um filho de 14 anos, o Plano Cohen é o que eu estou aguardando. O que foi o Plano Cohen? Houve, por um breve período na Hungria, um presidente, um líder político que assumiu o poder. Pouquíssimo tempo no ano de 1919, Bela Cohen. O Plano Cohen foi a desculpa usada pelo governo Getúlio Vargas, no ano de 1937, para instaurar de forma draconiana o Estado Novo e destruir, degradar, desvalorizar e não mais fazer vigente a Constituição de 1934. O Plano Cohen era uma mentira total. O que era o Plano Cohen? Que uma invasão comunista e internacional com apoio vigoroso da União Soviética estava sendo preparada. O Plano Cohen foi denunciado por Góes Monteiro na Rádio Nacional. Toda a população brasileira ficou ciente e apoiou Getúlio Vargas no recrudescimento das políticas de privação de liberdade e tudo mais. Tem alguma analogia com o mundo de hoje? Quando é que vai surgir o novo Plano Cohen? A gente aqui ficou receoso, né? Está sendo filmado. Quer dizer, a gente está falando de quê? É um exército de Brancaleone, é Davi contra Golias sem a funda, e a gente ainda fica nos dividindo. Não tem como. É muita covardia que eu passo na USP, o excesso de trabalho, não tem concurso público, eu ainda tenho que assumir a pecha de branco. Ora, eu sou branco, mas eu sou cientista, mas sou artista. Eu estou cansado de um país que não se encontra. Poxa, a população vai se apoiar quando? Quando houve o Plano Cohen, Getúlio Vargas justificou isso com um radicalismo total. E esse filme traz uma coisa muito importante. Por que as Forças Armadas brasileiras são intrinsecamente anticomunistas? Tem relação direta com esses episódios. Mas tem relação, é muito duro isso aí, né? Eu tive relação muito próxima com muitos militares. Uma vontade grande do militar não se compreender como trabalhador. O militar se compreender como alguma coisa, eu vou participar da burguesia. E não é. O militar é um trabalhador assalariado. Um militar, no fundo, perde mais do que ganha apoiando o establishment. Perde muito. O militar é um trabalhador para defender o pré-sal, para defender nossos minérios, para defender um uso sustentável da Amazônia, racional. Eu fico muito triste. O militar não pode ser um entreguista.
No fundo aqui, eu não acredito que as pessoas que são favoráveis, eu acredito que foi plantado aqui, que os militares foram assassinados dormindo. Eu conheço o meu Brasil, essas coisas que elegeram aí, coisa de mamadeira kit gay, mamadeira de piroca, as pessoas sabem que é mentira. As pessoas concordam que é mentira. Elas mentem dizendo que acham, que sabem que aquilo é verdade. O que elas querem é uma sociedade desigual. A sociedade brasileira é marcada pela desigualdade, pelo ódio um contra o outro. Eu estou cansado, cansado de ver uma colônia. Chega! Quando é que vai aparecer aqui um negro rebelde? Entendeu? Quando é que vai ser alguém aqui que não esteja afim de fazer o papel do branco? Eu estou cansado de Pelé, tá entendendo? Eu estou querendo uma rebeldia. Que país mais pacato, mais sereno, mais modorrento. Nossa, parece Paquetá sem a moreninha. Que chato, apático. Vocês são muito pouco aguerridos, nós todos somos. Ninguém aqui está disposto a nada. Meu pai quase morreu, o professor Paulo Leonel, negros morreram, homossexuais morreram, e a gente é acostumado a chorar. Aconteceu Brumadinho, o país parou, 300 pessoas morreram. 300 pessoas morreram. O refeitório foi construído logo abaixo da barragem de Rejeitos. Sabe? A gente sai na rua aqui, daqui a pouco, vai à noite, a gente não sabe se vai chegar em casa. São 60 e poucos mil pessoas que são assassinadas no Brasil por tiro, arma de fogo. Quem é mais prejudicado, quem é mais assassinado? A população negra, jovens, homens, rapazes de 18 a 25 anos. Essa causa, Arlinda, é nossa, não é só tua, nem do negro, tá certo? Essa causa é nossa. Se ficar fragmentando, a gente vai continuar apanhando, todos. Uma opção é essa. Ficar brincando aí de sociedade igual, voto? Que voto? Democracia? Democracia. Existe democracia no Brasil? Existe? Vocês estão brincando. Você está fingindo de nação. Tá bom, está concluído. Não, eu acho que nós estamos, que é legal, né, o direito ao contraditório, a solução é a educação. E a reflexão faz parte da nossa evolução, né? O ensino de qualidade é no que eu acredito. Ele falou da origem dele, eu também não preciso falar da minha origem, mas a palavra equidade não é questão de você querer dividir, né? Nós temos que ter essa realidade que não dá para você colocar uma criança de 5 anos, uma de 10 e falar, vamos carregar o mesmo peso. Então, nesse sentido, a equidade ela se faz necessário e a justiça nesse sentido ela é muito feliz, porque se as nossas decisões, a distribuição da justiça fosse em igualdade, está desnivelado. Um de 5 anos tem uma altura e o de 10 tem outra altura. Então, por isso a equidade. Então, quando a gente traz um recorte periférico e negro, né, é que, companheiro, a nossa realidade é muito diferente. Então, está bem abaixo. Temos que trazer. E não vejo como uma divisão. Ao contrário, vejo como uma pessoa ou um povo trazendo para o outro a realidade que é, de quem vive aquilo. Então, o acesso ao poder, que o colega também, né, já falou, hoje o negro que passa de 30 anos, ele é um herói. Só pelo fato de estar vivo. A realidade nas nossas periferias é bem cruéis, né? Então, debate como esse, né, faz com que a gente possa trazer uma visão diferente e pode parecer que não, mas ficarmos apartados da história e a gente se posicionar faz parte da democracia, né? E o voto é onde, militando no direito, eu acredito, mas com informação, por mais que a gente veja essa retomada no momento que a gente vive, onde um chefe de Estado, um chefe de governo, que eu acho que ele nem sabe o que é ser chefe de Estado, que se soubesse não falaria o que ele fala, faz com que tenha um levante. E eu acho que a dor, nesse caso, de todos nós, de negros, de homossexuais, enfim, de todos aqueles que lutam pela democracia. Então, o levante dessa extrema-direita
faz com que os outros também se unam. Então eu acredito nisso, que na dor, né, o ser humano ele vai se unir, porque a princípio todos queriam uma mudança, uma melhora, e nós estamos vendo que nós estamos regredindo. Então, essa é a minha conclusão. Diante do filme, eu fiquei com uma pergunta. Será que... A pergunta é, vou ser bem direta, me deu a impressão que alguns ali, na sua boa vontade, pela luta e pela realização de algo, ainda que foi uma coisa um tanto quanto atrapalhada, né? Mas vamos lembrar, gente, nós tínhamos uma dificuldade de comunicação que não tem hoje. Né? Viver uma coisa dessa atrapalhada hoje, né? Quem faz parte de movimentos sabe que muitas coisas que a gente viu aqui já assistiu assim, ano passado para organizar alguma coisa. Né? É isso que é inaceitável. A falha de comunicação hoje, com toda a tecnologia e possibilidade que nós temos dentro dos movimentos sociais, movimento negro, estudantil, dentro de toda uma possibilidade de uma sociedade se instruir, ter novamente erros como aconteceram em 1935 para mim, é inaceitável. Mas a impressão que eu tive quando assisti o filme é que, apesar de alguns estarem conscientes da sua situação política e social, a grande maioria, eles acreditavam estar numa revolução propriamente dita, né? Acreditavam que era uma revolução orquestrada, organizada e que mais partes do Brasil estivessem participando. Mas eu fiquei com a impressão de que foi uma organização dos militares para chegar no poder, não para mudar o poder, mas reproduzir o que estava posto. Ou seja, eu tomo para mim, mudo algumas coisas, mas não é uma revolução. A revolução, ela realmente transforma, ela desfaz o que está posto e coloca outro no lugar. Não é isso, professor? Eu vou te passar. Mas eu fico com essa impressão de ter sido muito, a boa vontade das pessoas terem sido utilizadas pelo oportunismo de algumas que estavam no comando dentro dos quartéis. O que o senhor acha? Acho, Valéria, querida gestora de políticas públicas, que a Aliança Nacional Libertadora, a ANL, tinha intenções bastante explícitas, hei de citá-las. O não pagamento da dívida externa, isso não é ligado à questão de quartel. A nacionalização de empresas estrangeiras, isso aqui é história. Muito importante a gente procurar o combate ao fascismo. Esse era o mote do levante da Revolta Vermelha. Não à toa que chamaram de intentona, para ficar caracterizado que foi um erro. A gente tem que usar as palavras, não foi erro. Eu erro também em sala de aula. Uma vez, há pouco tempo, eu fiquei doente, fiquei 2 anos fora do trabalho, Valéria sabe, Mauro, que agradeço muito a presença da Dumara, do Rodrigo. Quando eu retorno, usei uma frase forte para criticar uma jornalista da TV Globo. Eu fui desrespeitoso com a fêmea, a Miriam Leitão. E eu refleti. O mundo, a gente tem que saber usar as palavras. Ainda mais como papel de professor, né? Tem um tremendo cuidado, né? E outra coisa importante, Valéria, importante que você saiba, reforma agrária de verdade. A reforma agrária proposta no início pelo governo João Goulart era uma reforma de fronteira das grandes rodovias. Era uma reforma agrária sutil. Essa reforma agrária aqui, Valéria, não é isso aqui, pessoal, eram as principais demandas dos rebeldes. Não é um tipo... O que acontece, Valéria? Aqui, já em 1935, há cerca de um mês, nós tivemos aqui, agradeço até ao colega Mário, tivemos aqui, querido, filme A Última Coluna, que narra a maior marcha de toda a história humana, pelo menos história moderna, os 25 mil quilômetros da coluna Prestes entre 1924 e 1927. Aqui, Prestes já era um comunista, já tinha visitado a União Soviética, já tinha sido, inclusive naquele exílio na Bolívia, o filme passa, ele já tinha lido Lenin, já tinha lido Marx. Aqui não é um mero movimento tenentista, ele é fruto, sim, do tenentismo, você está correto nesse sentido, mas aqui é uma expressão plena da utopia. É curioso, né? Naquela época também, o Brasil estava
esse Brasil mais industrializado, as artes brasileiras estavam sendo valorizadas, e uma arte muito focada na valorização da natureza brasileira, do caboclo brasileiro, da mulher brasileira, Tarsila do Amaral, a gente está aí com ela, Portinari. Você tinha um Brasil vigoroso surgindo. Então, eu queria refutar esse teu comentário com muito carinho, dizendo que tinha uma utopia, houve um despreparo muito grande, vocês viram aqui a quantidade de equívocos, isso aqui não podia dar certo, mas eu não quero usar erro. Acho que foi um sonho que terminou em pesadelo, mas foi um sonho de uma sociedade igual. Agora, eu já li também, me preparando para o evento de hoje, que não tinham, a falta de planejamento, inclusive, dificultou o desmonte do domínio do poder pela aristocracia burguesa. Então eles poderiam até tomar um poder por um tempo, vocês viram Natal, e tiveram o apoio popular distribuindo dinheiro. Ou seja, não tinha um plano. Você não pode fazer aí a gente pode criticar uma crítica mais dura, até a Prestes e os companheiros, olha, vocês inclusive queimaram o filme de Vindouras Revoluções. É uma crítica dura. Mas olha, a culpa também, a gente não pode criticar, olha, a gente poderia ter pego esse exemplo e pensar melhor. A sociedade brasileira nunca se engajou numa luta pela igualdade. O voto, a gente vai para próximas eleições. Quem tem mais poder, mais dinheiro, tem direito ao outdoor, tempo na televisão de minutos e minutos. Você acredita nisso? Eu não estou propondo aqui, eu não sei o que eu estou propondo, eu estou falando que não é só através do voto. Certamente que o cara com uma excelente ideia, vontade de fazer uma educação de qualidade, 15 segundos na TV, o outro meia hora. O cara trabalha, sai de casa, a maioria dos trabalhadores brasileiros, os poucos que estão empregados, né? Daqui a pouco está todo mundo perdendo emprego, não tem mais indústria. Sai de casa às 6 da manhã, chega em casa cansadíssimo, 10 da noite. Quando ele consegue, ele vai ser idiotizado pela TV Globo. Ele vai ter que ver o Jornal Nacional e vai deitar cansado, fazendo aquele sexo chato, quase que por obrigação. O triste gozo. O gozo é um momento de felicidade, né? Imagina a gente gozar, eu tenho que gozar. É triste, né? Depois de ver o William Bonner falar, que tipo de gozo a gente vai ter, né? Então é isso, pessoal. Boa sorte. Quando vai nascer o Brasil? Eu gosto muito de ter o professor André por perto, porque ele nos traz essa falta de otimismo dele, mas ele nos traz de uma maneira que nos dá vontade de que essa falta de otimismo não vingue, né? Que não se perca a alegria de viver, não se perca a alegria de lecionar, né? De estudar, e que nós estejamos preparados para as oportunidades de luta, de movimentos, de revoluções que hão de chegar. Nós estamos, como disse o Arlindo, com um inimigo que cada vez torna-se mais comum, porque quando um direito ele é violado, todos os outros estão em riscos. O diferente é assim, o direito número 1 e o direito 10, então eu tenho uma escala do que está sendo retirado, mas vai chegar no direito na posição número 10, e aí toda a sociedade perdeu. Então uma sociedade educada para perceber essas perdas, desde o direito número 1 que está sendo perdido, ela vai ter uma redução de danos realmente significativo, vidas não se perderão, né? Pessoas não se desmotivarão a ser brasileiros, né? Não se desmotivarão a ter essas utopias por um país melhor. Então trazer discussões como essas, né? Discussões correlatas que possam trazer o que foi, o que é, e uma projeção do que poderíamos ser, não do que seremos, que se nós olharmos na situação atual e olhar para o que seremos, não tem condições. Porque entre 2 e 2 somando ao número 4, e nós temos hoje uma soma que o seu resultado não será satisfatório, mas nós nos reunirmos com as pessoas, com os alunos e com os movimentos, para que essa soma nos dê uma diferenciação na hora de termos sinergia, realmente é o nosso papel hoje. Eu acho que essa geração atual é o que nos cabe nesse momento, né? E eu gostaria, inclusive, de como plano de ação, que o Arlindo falasse um pouco sobre o movimento Novos Rumos, que vem, ao meu ver, conheci há pouco tempo, mas que vem tentar fazer na prática este enfrentamento. Gostaria que você falasse um pouco para nós sobre. Claro, e agradeço, né, mais uma vez. Bom, todo movimento que a gente reage, ou seja, tem uma reação, normalmente quem planejou leva uma vantagem. Então também eu vejo isso, né?
Então o fascismo ele se planeja e aí a esquerda, o comunismo ele é reativo. E infelizmente por essa ação reativa que eu acho que a esquerda perdeu para ela mesma, né? Mas é uma visão, uma reflexão muito pessoal. Então, nesse sentido, e nós estamos aqui refletindo, e é legal, né, trazer prismas diferentes, provocadores, né? E eu acho que de uma maneira, não na velocidade que a gente gostaria, que a gente precisa, nós estamos não mais reativos, mas sendo ativos, né? Então, sobre as eleições, nós dos Novos Rumos temos uma visão otimista, né? E gostaríamos de compartilhar aqui com vocês. Hoje existe a possibilidade de você ter uma candidatura compartilhada, né? Não é uma ideia nova, isso já vários movimentos já vinham articulando, e é uma maneira mais plausível de chegar ao parlamento, de chegar ao poder, né? Então você consegue, com menos recursos, você conseguir conquistar votos, porque lógico, a gente sabe que o poder financeiro também está na política, e quem tem mais dinheiro é que vai levar, e isso é um ciclo vicioso, né? Eu falo vicioso para a questão da democracia, né? A alternância do poder ela é salutar. Então, os Novos Rumos vêm trabalhando nesse sentido de ter uma candidatura, incentivar, e junto com outros colegas que eu também gostaria de registrar, César Santos, que é do PSB, que é do Fórum Nacional das Candidaturas Coletivas, Jesus dos Santos, que é da bancada ativista, né, da Alesp, e são, entre outros, né, que tem no Sul, em Minas, vem incentivando, né, a periferia, a comunidade negra, a se aglutinar, né, naqueles líderes comunitários, onde sempre trabalharam para outros candidatos, para angariar votos. E a candidatura coletiva, viu, colega, ele é uma maneira de aqueles que trabalhavam para terceiros, agora vão trabalhar para eles mesmos, né? Lógico que ainda o poder de você aglutinar e ter ideias semelhantes e a discussão sem que haja uma ruptura é o desafio do ser humano, né? Eu acho que a maravilha, a perfeição é essa diversidade, não a diversidade, né? É a diversidade, essa é a perfeição, é a união, porque eu tenho um ponto específico onde eu tenho um talento, né? Mesma coisa a Maria, mesma coisa a André. E essa união tem que ter um ponto. Se a nossa questão social e educacional ela nos divide, mas a democracia nos une, né? Então isso é algo que é bacana, que os movimentos negros na periferia, movimento jovem, né, vem articulando para entrar na política, acessar. Infelizmente o que a gente vê não são bons exemplos de falar, poxa, eu gostaria de estar aonde estão esses políticos, como, vou pegar um exemplo, nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos você conquista tudo, e aí a pirâmide de Maslow, o topo vou para a área política, quero ser presidente, quero ser senador, né? Aqui ainda tem aquela pecha de que se eu quero enriquecer de uma maneira ilícita, eu vou para a política, e não é uma verdade. Nós temos grandes, né, políticos, exemplos para nós, e é onde está a roda de decisão, é onde está o poder. Então, Novos Rumos é uma entidade com 12 anos, mas de pessoas que já militavam no PCdoB, PSB, PSDB, então ela é suprapartidária, e justamente o que nos une é a pauta social, que é na periferia, né? E aí, André, nós também costumamos falar que na periferia todo mundo é preto, todo mundo é preta. Ou seja, sofremos as mesmas mazelas, os mesmos descasos do governo. Saúde, educação, né, segurança. Então, é suprapartidário a nossa atuação, a nossa militância e a nossa discussão, né? Por mais que o tema seja espinhoso, é legal a gente trazer aqui
porque aqui é um fórum, né, de pessoas, digamos assim, privilegiadas, né, e que a gente consegue, nesse sentido, nessa visão antagônica, buscar um ponto em comum e sermos pessoas que vão reverberar para que mude isso, né? Porque o que nós estamos vendo, a retomada dessa extrema direita, ela é ruim para todo mundo, né? Não é, quer dizer, para todo mundo, vírgula, né? Tem gente que gosta e que está tirando proveito disso. Então, se a gente parafrasear com esse documentário, uma das coisas que a gente gostaria de deixar aqui é que nós estamos, né, trabalhando para não ser reativos, e sim sermos proativos, né? Então, já pensando de uma maneira positiva, conversando com vários partidos, com vários políticos, para que de uma maneira inteligente, que é possível, nós estimularmos aqueles ativistas, né? Aquela senhora que mora 20, 30 anos no bairro, para ela ir para a política, né? E por quê? Temos um pensamento equivocado, fala, não, eu não vou lá porque lá onde só tem, né, com aquele adjetivo, ladrões, né? Então isso que o Novos Rumos vem fazendo na periferia, levando políticos, né, para que dê um outro lado positivo da política, né? Porque existe, né? E agora, dizer que o trabalho é fácil não é, porque nós temos que desconstruir, né, algo que já está enraizado, né, desde que cresce, enfim, a situação. A televisão, infelizmente, reproduz, né, sobre o genocídio, né, do povo negro, a letalidade policial, como o André já falou, que aqui morrem, né, mais do que guerra na Síria, é cruel, é de chorar, né, que não dá para a gente até entrar nesse tema, que é uma outra discussão. Mas então, para encerrar, Novos Rumos milita desta maneira. Ele milita no movimento negro, mas nós temos japoneses, nós temos brancos, mulheres, LGBTs, porque trans, minha irmã é transacionada, advogada, e no qual eu tenho muito orgulho dos meus ancestrais, porque se estou vivo aqui, André, e não fui para o mundo do crime, e não estou dizendo que é ser herói não, porque nós não acreditamos nisso não, porque o crime copita, né? Na periferia, nós estamos em um mercado consumista, e ele sabe que para ele conseguir uma namoradinha, ele tem que ter um tênis bonito, não tem emprego, e é onde o crime o chama. Mas, né, com base na educação, né, a minha família mostrou um outro caminho, e é esse caminho que a gente quer mostrar, que o negro pode chegar lá sim, através da educação, através do estudo. É mais difícil? Muito mais difícil, não tenha dúvida, porque hoje o adjetivo ou o sinônimo, né, de uma pessoa bem-sucedida é quanto ela tem, e não o que ela é, né? Não é o ser, é o ter. Mas, graças a Deus, na minha família, e os semelhantes se atraem. Tenho o maior prazer de militar junto com o professor Enes, que acompanha, né, a nossa amiga Eliane, enfim, a Anis, que militam também os Novos Rumos e são exemplos. Pessoas que começaram antes para mostrar que o caminho da educação vale a pena, e é isso que o Novos Rumos faz. Como mulher preta e feminista, eu não posso ficar quieta diante de uma frase como essa, professora Aline, de que o rapaz é cooptado para ficar bonito para poder ter namorada. Isso coloca nas costas das mulheres uma responsabilidade social muito terrível, né? Quero palmas das mulheres presentes, por favor.
nós temos uma competição masculina, o homem compete com ele mesmo, né? Pesquisas mostram, a história mostra, e aí colocam nas nossas costas a culpa para ele entrar para o CRIB ou para fazer escolhas na vida. E aí, como é uma mesa de debate, se quiser uma tréplica, está à disposição. Quer uma tréplica? Tudo bem, estou à disposição aqui. Vamos liberar mais ou menos o microfone. Na sequência da tréplica, vamos colocar para o público. Antes do encerramento, temos mais 20 minutos apenas, que é uma judiação. Aliás, deixa eu aproveitar, eu fiz os agradecimentos e me faltou agradecer o Cosme dos Cadernos Negros. Cosme, muito obrigada mais uma vez conosco. Na saída nós temos exemplares a serem vendidos de uma literatura fantástica, de uma literatura muitas vezes libertadora. Nós vamos ter contato ali com escritas de assuntos e de metodologias de escrita, né, muito inovadoras para quem nunca olhou para a questão racial. Então fica o convite para vocês visitarem a mesa do Cosme ali na saída. A sua tréplica. Olha. Uma tréplica machista, né? E nós temos que assumir que eu fui criado de uma maneira machista, e eu sou machista enquanto eu perdi a minha mãe com 9 anos, né? Então eu tenho um pensamento machista. Quando eu fiquei sabendo que Deus levou a minha mãe, eu falei, por que não levou o meu pai? Pergunte para mim, porque eu ia dizer, leve o meu pai. Eu sou machista quando eu venero a força da mulher, porque a mulher ela é muito mais forte do que o homem. Eu tive uma experiência que antes eu falava não desejo para nenhum inimigo, mas hoje eu já mudo. Eu sou pai há 20 e poucos anos, há 23 anos, mas fiquei viúvo há 4 anos. Então eu passei a ser pai e mãe, e eu confesso que não é fácil ser mãe. Eu tive que abdicar da minha vida profissional para cuidar do lar, porque eu não tinha habilidade em fazer o papel de mãe e o papel de pai. Aquele que foi criado para você sustentar a casa. Então eu sou machista quando eu acho que Deus não fez nada mais sobre ele do que a mulher. E que se ele fez, ele guardou para ele. Então, as minhas escusas, né? Porque nós temos esses vícios. E eu sou pai de 3 princesas lindas e são guerreiras. A mulher ela é guerreira por natureza e nós temos muito que aprender. Eu tenho uma reflexão, né, pessoal, de que a mulher ela reina sem aparecer, ela conduz sem ter o protagonismo, mas está mais do que na hora do que ter o protagonismo que já é de vocês. E também a história diz que a maioria das guerras, eu não vou falar todas para não ser machista, né? Sempre tem você querer mostrar para sua amada que você consegue conquistar alguma coisa, e sempre tem uma mulher por trás. Então, as minhas escusas, as minhas falas, mas é nessa visão machista. Eu me encantei pelo Arlindo, das falas deles, essa questão toda dos novos rumos, essa fala de muita coragem. Sou viúvo, perdi minha mãe, isso é tudo muito bonito. Eu só queria lembrar sobre o filme, como é que o mundo é duro com as mulheres. Elsa, assassinada, muito importante falar de Elsa e de Olga Benário Prestes. Esse filme, pessoal, a gente passou, olha como é que a gente como a gente naturaliza aquilo que a gente tanto critica, né? Nós aqui, conscientes, olha que injustiça que Getúlio Vargas impôs a Prestes, assassinando, quer dizer, a Olga, que foi assassinada em campo de concentração, campo de extermínio. E que grandeza teve Prestes depois de apoiar Getúlio na luta pela Petrobras, pela CSN. Agora, Elsa, namoradinha, sabe quantos anos tinha a Elsa? 16 anos. 16 anos. Quer dizer, a mulher... A gente é muito duro, sabe, ser mulher. Então, por isso, meu querido Arlindo, vamos estar juntos, mulheres, homens, homossexuais, professores, crianças, todo mundo que ama. Ama e construir um Brasil mais justo, soberano, autônomo. Vamos lutar contra a degradação. É difícil falar agora contra a Petrobras. A BR foi doada. Vocês estão cientes que a BR foi doada? Qual é o debate que houve na TV brasileira? 90% do brasileiro se informa pela televisão.
O jogo está ganho, o que a gente vai fazer? Não sei, novos rumos eu adorei. Eu estou muito angustiado, desculpem, é preocupante. Tem um irmão que trabalha 18 anos na Petrobras, meu filho, a USP sofrendo, quer dizer, as escolas públicas, os professores apanhando. Que sociedade que a gente está construindo aí? E com tantos exemplos, cadê nosso aprendizado? Perfeito, professor. Alguém inscrito para uma pergunta, para uma observação? Enéas primeiro, Bento no segundo, mulheres? Bia. E vamos nos inscrevendo, tá? Acho que a câmera não pega. Pega. Pega aí? Faz chicote? Faz o chicote. Faz o chicote. Faz aqui? Faz o chicote. Não. Boa noite a todos e a todas. Nesse mês, fui ao céu e ao inferno facilmente, né? Então estava no céu, desceu ao inferno aqui. Porque nós tivemos uma palestra com o Márcio França, nos direitos já, e ele extremamente otimista, né, com o Brasil, não com o governo, mas dizendo o seguinte, que essa onda de direita estava se transformando assim, um pouco menor, como se fosse uma marola. Então saiu otimista. Aí eu chego aqui, vejo essa palestra aqui, já, né, meu otimismo já não é tão assim. Mas é isso mesmo. A minha dúvida não, sobre a questão da pergunta que ela fez para você, senhor, sobre a questão dos tenentes, né? Qual que eu acho que ela está correta no sentido, pensamento seguinte: os tenentes achavam que fariam tudo dentro do quartel, né? A partir do quartel, libertaria o povo a partir do quartel. A pauta que eles levantam como a questão da reforma agrária, não pagamento da dívida externa e tudo mais, essa pauta, será que atingia o morro? Será que atingia aquele pescador? Será que atingia a todos? Ou estava distante desse povo? Não é? E nós cometemos esse erro, digo nós, porque fui do partido e também, estamos do lado daqueles que lutam pela revolução, então posso dizer nós. Aí nós cometemos outro erro depois mais na frente, na questão do Araguaia também, não é? Do que? Da gente fazer uma luta que era correta, necessária, ideal, mas esquecemos de tudo isso. E acho que agora, no século agora, nós cometemos esse erro novamente, não é? Então, nós assumimos o poder, né? E de repente a gente sai da onde nós nascemos, saímos da periferia, não é? Então a questão é isso que é a lição que nos traz desse período, não é? Que seja a gente volte. Eu tenho um amigo que é engenheiro, trabalhei num determinado lugar, sou da área humana e na engenharia. Eu perguntava como é que faz a ponte para atravessar o mar, não sei o que, e ele me explicava. Aí ele falou o seguinte: quando o engenheiro comete um erro, tem que chegar lá na frente e ver o que não vai chegar, ele volta aonde partiu o erro aqui, da direção. Então ele tem que voltar, né? Então eu acho que nós temos que ir buscar esses erros, estudar esses erros, para poder avançar, né? Fidel Castro só venceu a revolução porque buscou, né, o antigo general Antônio Maceu, que por acaso era negro, não é? Ele foi buscar os escritos de Antônio Maceu como é que chegaria lá. E a Santa Clara foi onde Antônio Maceu foi derrotado. E Fidel Castro botou lá o seu principal general, que era comandante Che Guevara, para passar para Santa Clara e ganhar. Então quer dizer o quê? Que nós temos que ver essas questões que foram corretas, né? Lutas que foram realmente corretas, mas que nós cometemos erros. E como não mais cometer esses erros? Porque nós cometemos esse erro há 2, 3, 4 anos atrás, que deu no que deu. Então essa pergunta, professor, que eu gostaria de fazer. Obrigada. Quem era o próximo inscrito? Era o Cláudio, né? Boa tarde a todos e a todas. Parabenizar a exposição dos dois convidados. Eu queria fazer sobre o filme
interessante que tenha assim, a participação de negros, mulheres, mas eu não sei se caberia uma inclusão da questão da Frente Negra, que surgiu na década de 30, que passou por Getúlio Vargas. Eu queria que os expositores tenham conhecimento da Frente Negra e qual é a importância da Frente Negra na década de 30, que também não é citado. Eu não sei se nesse filme que foi feito do Assalto ao Poder foi colocado ou tinha essa visão da Frente Negra numa década de 30, onde tinha membros em São Paulo, se eu não me engano, era mais de 150 associados da Frente Negra. Eu queria saber qual o papel, ou se vocês têm conhecimento da Frente Negra dentro desse documentário. É isso. Quem era? A Bia. Vem pra cara, né? Cara, a gente tem que botar a cara, né? É isso mesmo. Mas enfim, Tá pra ele, tá? Na verdade, só um comentáriozinho da fala da professora Linda, nessa última fala sobre a questão das mulheres. Queria dizer que, na verdade, a senhora é tão machista quanto eu sou racista. Né? Acho que esse passo é o passo importante, a gente se entender. A gente é criado numa sociedade que não é só por conta da sua situação, da sua família, é a nossa questão toda social. Então, eu fui criada racista e continuo sendo racista, eu estou no processo de desconstrução, assim como eu entendo que o senhor está no processo de desconstrução do seu machismo, assim como todos os homens precisam entender dessa sua construção machista, assim como todos os brancos precisam entender da sua construção racista. Eu acho que talvez seja só assim que a gente consiga dar esse primeiro passo inicial para conseguir de fato se unir e fazer. Porque como que a gente vai fazer para se unir? Como que a gente vai fazer homens, mulheres, negros e brancos? A gente entende que a gente tem situações completamente diferentes no nosso dia a dia. Como que a gente vai fazer para se unir, para a gente ter esse ponto em comum, essa intersecção? Então acho que talvez seja se assumindo, se entendendo e se reconhecendo que a gente consegue abaixar a orelha e ouvir, que a gente consegue abrir a orelha e ouvir o outro de fato, né? Era só esse comentáriozinho. Obrigada, Bia. Aqui na frente. Boa noite, praticamente boa noite. Meu nome é Bento, né, e no caso o professor, ele falou que a educação como é a base de todas as coisas. A Bíblia comenta que em Oséias capítulo 4, versículo 6, o meu povo sofre por lhe faltar conhecimento. Mas como que nós podemos, principalmente na periferia, obter tal conhecimento, sendo que a educação na periferia ela é diferenciada? O sistema criou uma forma de realmente ela ser muito deficitária, muito abaixo do que realmente deveria ser, para que o negro não alcance os níveis que deve alcançar. Né? Sendo que 70% da nossa população é negra, e sendo que nós temos um sistema de mídia que é totalmente branco, nós não temos uma abertura, né, do negro realmente na sociedade, na parte alta, galgar altos patamares. Como podemos mudar essa chave? Na fala do Ulisses encerra a discussão. Se alguém quiser falar ainda. Boa noite a todas e todos. Primeiro, um pouquinho sobre o filme. É um filme bem interessante, porque quando ele retrata que o Partido Comunista Russo da República Socialista Soviética diz: olha, vocês precisam decidir qual o melhor momento para ter ou não uma revolução, e a forma dela já tinha explodido em Natal e no Recife, lá no Pernambuco. Então isso mostra que, de verdade, já foi dito, mas enfim, ressaltar a falta de organização. A Valéria nos trouxe uma questão que hoje nós passamos. Há alguns meses foi chamada uma grande greve nacional, que não aconteceu. Mas hoje temos uma forma de comunicação direta com o país inteiro, do Oiapoque ao Chuí, aos extremos, conseguimos nos comunicar, e mesmo assim não aconteceu. Mas enfim, professor André, meu querido mestre, entendo a tua fala. Eu sou filho caçula de 16 homens,
8 homens e 8 mulheres, filho de militar do exército, papai. Júlio Ulisses, daí vem o nome Ulisses. E quando você nos traz a sua posição enquanto acadêmico, enquanto docente, temos em contraponto a fala do professor. E é assim, acredito de verdade que nós estamos em um ponto na nossa sociedade onde tudo de ruim está enfim acontecendo, incluindo de forma muito clara. E acredito de verdade que das cinzas nós surgiremos e seremos enfim um povo liberto. Eu vou citar como exemplo, de novo, já que você citou também, Luther King, Estados Unidos. Os Estados Unidos declarou a sua posição racista, brancos aqui, o resto ali. O povo enfim entendeu que isso estava errado, fez sim um movimento e conseguiu, naquele momento, dizer que, olha, essa posição está errada, nós temos que melhorar essa questão. Não há melhoria com relação a simples cor de pele. O Brasil não. Nós até hoje não assumimos que somos racistas, machistas, homofóbicos. Eu costumo dizer que todos os adjetivos negativos o brasileiro consegue ser, infelizmente. E da pior forma, que é velada. Velada. Então, talvez agora, quando nós assumirmos tudo que somos de forma mais intrínseca, lá no âmago, tudo que somos de ruim, talvez daí possa florescer algo bom. Então, professor, eu entendo a tua postura enquanto docente, que está sofrendo tudo isso na pele, todo esse desmonte da educação, inclusive universitária. Eu imagino o quanto a ti ofende dizer que tu sois vagabundo por ser professor, que tu sois usuário de drogas por ser professor, e de uma universidade federal no estado de São Paulo, uma universidade estadual. Entendo isso. Entendo que a tua luta não foi fácil. Não, as nossas lutas não são fáceis. Eu hoje sou mestre em planejamento urbano, cidades inteligentes e sustentáveis. Mesmo sendo nordestino, descendente de negro, de índio e pobre. Tudo que esse governo odeia. Eu sou o grande alvo desse governo. Ponto. Nós. Exatamente, nós. Agora sim, temos de verdade, esse é o grande momento que temos para nos reconhecer, nos dar a mão e nos unir de forma verdadeira. Olha, a nossa bandeira é a igualdade, seja no processo educacional, no sistema de saúde, no sistema habitacional e ponto. Então, acredito, André, de verdade, a sua fala, repito, eu entendo, a gente tem conversado há algum tempo, mas tanto acreditamos que estamos refundando o Instituto de Antropologia e Meio Ambiente, na atual conjuntura. Temos aqui nosso fundador, eterno presidente Mauro Leonel. Então, acredito de verdade que daqui temos a oportunidade. E aí, assim, dizer que as pessoas que apoiam esse governo são inocentes, não. Votaram de forma consciente, até porque eu tenho 39 anos. Ele nunca teve um discurso positivo na vida. Procure a vida dele inteira, um discurso positivo. Não teve. Então, assim, mas cabe o boca a boca, o diálogo, o convencimento, mostrar por A mais B que eu não sou vagabundo por ser um estudante, você não é vagabundo por ser professor. Enfim, queremos sim alcançar esse conhecimento, porque cada um sabe da sua necessidade de conhecimento. Eu costumo dizer que, eu digo para minhas filhas, elas não são obrigadas a ser mestres, doutoras em nada, mas são obrigadas a ser pessoas decentes, cidadãs conscientes. Isso sim. Muito obrigado. Bom, eu vou começar a pergunta que o Griot fez sobre a Frente Negra Brasileira, né? Eu comentei que realmente nesse documentário ela passa desapercebido, né? Mesmo porque ela foi fundada em 1931 e terminou em 1937, né?
e que foi o olhar que o documentário teve, né? E infelizmente a gente ficou apartado, temos as nossas importância, e daí a nossa reflexão e buscarmos o conhecimento, né? E talvez, como já foi falado aqui, a gente contar a nossa história para nós mesmos, né? Eu tenho amigos judeus e gosto de todos os povos, mas gosto de aprender também, né? E eles conseguem, têm um poder de aglutinação e que faz com que eles contem as histórias deles mesmos, né? Então, a Frente Negra Brasileira, Griot, ela na verdade está surgindo como nova Frente Negra Brasileira, no qual também eu quero dar, né, um salve para o Caçula, que é o presidente da nova Frente Brasileira, e está fazendo esse movimento, quiçá retome em ser um partido, né? A gente sabe que está cada vez mais difícil. O Abílio Ferreira também. O Abílio, sim. Então, mas na verdade, eu acho que o mais importante é a aglutinação e o conhecimento que nós temos que ter, tá? Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. E da amiga é isso mesmo. É difícil a gente assumir, às vezes, essa parte que não é tão bonita, mas faz parte, pô, né? O meu pai também era militar, então a gente sabe como nós somos criados, né? E a gente tenta mudar essa lógica. Eu sou de uma época, e o professor também, que não poderíamos conversa de adulto. Aqui é conversa de adulto, criança teria que se retirar. E hoje é diferente, então nós temos que ter mais diálogos, assumir, sempre estar reconstruindo e falar, opa, peraí, isso não é assim a sua postura, né? E a gente realmente mudar isso. E quando você falou mesmo de assumir, que é esse negócio velado, não sou racista, eu tenho um amigo negro, pô. Se isso fosse sinônimo, é brincadeira, né? Então acho que o caminho é esse, a gente assumir a parte que não é gostosa. Sobre educação, meu irmão, e falando de Martin Luther King, tem uma diferença do movimento negro americano do movimento negro brasileiro. O negro, na sua essência, é um ser, não menosprezando ou diminuindo, enfim, mas sendo politicamente incorreto, nós somos espiritualistas por essência, né? É da questão do negro, é da questão dos nossos ancestrais, você cultuar uma energia, chame ela qual for. Nos Estados Unidos, eles conseguiram aglutinar isso no protestantismo. E lá, no sermão, seja como for, tratava de política, no culto da igreja, né? No Brasil, nós temos uma miscigenação, e aí nós temos Umbanda, nós temos o Candomblé, nós temos o protestantismo, todos bebem na mesma fonte, na musicalidade, na oração cantada, e aí infelizmente um degladiando contra o outro, né? Mas voltando na educação, Griot, eu vejo que parte de nós, né? A minha avó era analfabeta, mas ela me cobrava ter a melhor nota. Ela não sabia o quê? Ela sabia que A era melhor e que D era pior. Ela sabia isso, então ela me cobrava. Infelizmente, Griot, a gente vê poucos pais, e aí a gente tem que trazer essa consciência, acompanhar o estudo do filho, né? Não é só deixar ele, porque a dificuldade nós temos, mas é acompanhar como é que foi na lição. Eu tenho 3 filhas, cada uma tem o seu perfil. A mais velha conseguiu entrar na Unifesp, né? Mas por quê? Porque ela tem um perfil diferente, ela gosta, é disciplinada. As outras já não são assim, entende? Então cabe nós, quantos pais, e a gente se envolver. Como é que é o processo do Enem, como é que é o processo da FUVEST, que é uma maratona, e nós temos que estar junto, porque é uma pressão, uma carga muito forte, e a gente está ali, não vai dar tudo certo, você sempre assim, o ser, você é inteligente, você é competente, independente do resultado, porque tem uma cobrança da sociedade, né? De você entrar, então nós temos que acompanhar. Hoje, Griot, tem vários mecanismos de a gente tirar essa defasagem. Por exemplo, na Sanfran,
que a minha filha participou, de cursinho gratuito. Que você vai lá com material didático, então existem, né? Gostaria também de já trazer à tona, nós temos o Novos Rumos, tem parceria com uma escola de samba, Peruche, que é da minha região, e lá vai iniciar em agosto um curso também, né, gratuito, cursinho para jovens e adolescentes. Inclusive postamos nas redes sociais e a adesão é baixa, você vê que coisa. Então cabe a nós instigarmos a gente desconstruir essa mentalidade de que o negro não vai conseguir. É difícil, eu concordo com você e a gente sente na prática. Mas nós temos que mudar esse pensamento e essa lógica. Então é legal sim ter uma filha que entra na Unifesp, para que isso dê exemplo para as outras e assim por diante, seja para o vizinho, seja na família, né? E que nas outras famílias também acompanhem, porque é possível a gente corrigir essa defasagem, né? E só através do estudo, né, que nós vamos conseguir equidade e depois igualdade. Vou direcionar minha primeira comentário rápido ao Bento, companheiro Bento, que comentou sobre educação. Houve em Paraty, todo ano há a FLIP, né? Feira Literária Internacional de Paraty. Um velejador, muitos de vocês conhecem, Amir Klink, comentou algo muito duro em relação à Universidade de São Paulo. Mais antas, que dão aula lá, que não tem contato com os povos originários. Eu participo a Aline foi a gestora de políticas públicas da nossa EASH USP. Eu tenho certo orgulho, muito orgulho de trabalhar na unidade da USP, onde tem mais população PPI, pretos, pardos e indígenas. E eu estou cada vez mais interessado na cultura indígena para poder realmente ser um professor minimamente útil à reconstrução do Brasil ou nascimento. O professor Bento, a educação, que a gente aqui todos concordamos que é o caminho, ela não pode ser uma educação falaciosamente freiriana, senão vai terminar no Alemanha nazista. Não adianta uma educação de alto nível, a gente tem que ter uma educação transformadora. Nesse contexto, eu tenho usado cada vez mais no meu trabalho como professor a arte. A arte, eu aprendi com algumas xamãs, tem um poder de cura. A arte, todos nós temos um potencial artístico não descoberto. Eu, por exemplo, adoro escrever. Estou escrevendo agora pela primeira vez um livro fora de trabalho. E meu irmão que me motivou a isso, meu irmão que é engenheiro da Petrobras há 18 anos, cara, tu é doido, para de trabalhar com essa coisa de energia só, vai pirar. Eu estou adorando o primeiro livro meu fora do mundo acadêmico, né? A gente tem que se descobrir, eu acho que a arte tem um poder de cura. Então, Bento, não pode ser uma educação transformadora. Você está certo, agora qual a educação? Uma transformadora. Frente Negra, aí vou aliar você com a minha companheira do Iamá, queridíssima Bia. É triste, né? Aí eu concordando plenamente, mais uma vez, com o meu colega, o professor Arlindo, né? Querido Arlindo, companheiro de... Nós 69 também? Sim. Eu também, 69. É de dezembro? Não, setembro. Sou mais velho. Me respeitem. Hein, pessoal? O Eduardo Escorel, sem querer, explicitou um certo racismo ali, né? Eu tive que, na primeira fala do Arlindo, eu fui bater nele, mas a Frente Negra foi fundamental e não se falou. Tá certíssimo, Bia, você quando a tua fala corajosa falar isso aqui, né? É verdade. Olha, pessoal, eu, por exemplo, agora, daqui a pouco a gente vai sair e tal, vou receber amigos meus em casa, né? Que estão vindo de viagem de carro pelo Brasil, ela é engenheira, ela é advogada, e ele tem uma pequena empresa no Rio de Janeiro. Negros. Eu tive a minha vida inteira os amigos negros, né? Mas eu tenho que lembrar que quando eu chegava em casa, assim, eu vivia um tempo na casa da minha avó paterna, e ela falava, ela era portuguesa, quando aparecer isso aqui com uma negrinha, acabou o namoro, não vai... Quer dizer, eu ficava rindo, minha avó não sabe ler, analfabeto, ignorante, mas em que medida aquilo ali não entrou em mim, né? Não introjectou? Eu luto a cada segundo contra eventuais casos de homofobia, racismo, mas eu estou na sociedade brasileira que foi amalgamada no preconceito racial. 700 mil pessoas foram colocadas na época em 1888 pela Lei Áurea nas ruas.
Era interessante que aquelas pessoas passassem a comprar coisas. Aquilo ali foi uma pressão centralmente emanada pela Inglaterra. Não tem nada a ver com uma luta, é muito triste. Foram colocadas pessoas, surgem imediatamente as favelas, favela em alusão àquela espécie arbórea lá de Canudos, porque a favela surge de uma hora para outra. Vocês imaginam uma sociedade que se amalgamou com 700 pessoas na capital do Brasil e no Brasil todo, sem ocupação, sem ofício, imediatamente discriminadas nas ruas. Nós não resolvemos isso. Não tem um militar torturador brasileiro terminando na cadeia. Como é que a gente vai falar de construção de um mundo novo se a gente não toma, a gente fica só tomando Tilenol? Ou a cura para a gripe é descansar, tem que fazer alguma coisa, a gente não trata da doença. A gente passa um ungüentozinho no ferimento e vai tocando. Ah, Brumadinho, vou chorar. Mariana era para ser seguido um exemplo, ninguém terminou nada. O que houve? Eu fico dando aula, eu fico desesperado. Isso vai mudar quando? A Vale, eu saí de casa agora, veio para o nosso especial evento. Aí eu vi uma propaganda da Vale. A Vale tem o seu compromisso. E as pessoas que morreram? Elas estão fazendo alguma propaganda? As famílias estão sofrendo. É angustiante. Concordo plenamente com você. Como é que você chama? Enéas. Companheiro Enéas. Fala do Enéas, é vibrante, né? É fundamental. Com todo respeito, eu voto no PT sempre no segundo turno. Olha, deixou as bases. Como é que pode deixar as bases? Tem que chegar na favela. A professora Marilena Chauí, uma filósofa que eu admiro muito. Como é que pode você deixar a base? Você querer que a pessoa entre na civilização pelo consumo? Só comprar geladeira, notebook, essa porcaria de televisão, pela celular, esse lixo todo, isso não vai resolver nada. O primeiro pateta que vem como salvação da pátria. O povo é alienado. O povo gasta tempo escolhendo quem vai votar no BBB. Vai sair o Cláudio, vai ficar a Marieta. Chega num ponto desse, cara, o que você vai querer? Sabe? É muito triste, é angustiante. Que educação, você falou bem, a educação que é oferecida para a população carente é ruim. Eu fui casado por 16 anos com uma pessoa que era professora de educação pública, né? Ela gravava vídeos em sala de aula, às vezes 4 alunos assistindo aula, os outros 36 gritando, brigando. Aí ela uma vez tentou criar algum tipo de disciplina. O pai do menino que ela chamou atenção, ameaçou de morte. É uma situação, salário aviltante. Quer dizer, aí você quer que eu tenha esperança agora? A minha fala desesperadora, deprimente, não significa que eu estou desmotivado. Cada aula que eu entro para criar consciência crítica naquele cidadão. E não fico só encapsulado no USP não, pessoal. Eu rodo por aí, entendeu? É movimento de Cuba, não sei o que, é floresta, é meio do mato, porque a universidade está na rua. A universidade não está encastelada, não. A universidade está no Caiçara, está no Índio, está na Mulher, está no Negro, está na Jardim que era Lux, ali ao lado da IASH USP. Se não, cara, daqui a quantos anos eu vou morrer? 30, no máximo? 15, 20? Estou fazendo o que aqui, cara? Eu não quero mais comprar o Big Mac no final de semana. Acabou. Eu estou aqui para guerrear por um mundo melhor. Na paz, é uma contradição. Eu sou extremamente cristão. Eu não tenho religião hoje, vocês falaram de religião, eu não tenho, não me acho melhor que ninguém. Eu não sou